pessoal, recapitulando aquela sequência de etapas de projeto de pesquisa, a gente está caminhando aqui para o final, né, do nosso estudo, e na aula de hoje eu vou focar em método científico. Bom, explicar no nível de detalhe quais os métodos científicos cada um deve adotar num determinado projeto é algo bem complexo e envolve principalmente qual sub-área de pesquisa e qual a pragmática daquela sub-área você deve considerar. Então, o que eu vou fazer na aula de hoje é passar para vocês, usando exemplos, as três principais correntes de método científico, ou seja, o método indutivo, dedutivo e baseado em experimentação. E aí eu vou iniciar a exposição trazendo os três principais representantes históricos de cada uma dessas linhas, e aí no final eu vou trazer exemplos mais contemporâneos na área de computação. Bom, quando a gente pensa em método indutivo, o expoente histórico seria o Francis Bacon, e o lema dele seria saber é poder. Bacon propôs o uso de três pilares: o pilar da presença, ausência e graus. E a ideia é que ele usa esses três pilares de forma estruturada para conduzir um raciocínio indutivo. A ideia seria acumular fatos e procurar uma interpretação. Bom, para vocês entenderem mais fácil o método indutivo de Bacon, eu vou trazer um exemplo de investigação sobre a natureza do calor na perspectiva do método indutivo de Bacon. Então vamos iniciar pela tabela de presença. O que é que a gente associa com presença de calor? Raios do sol, sobretudo no verão e ao meio-dia. Erupções das crateras nos montes, chamas de todas as espécies, líquidos ferventes ou aquecidos e faíscas produzidas por impacto. Já na tabela de ausência de calor, a gente colocaria: raios da lua e das estrelas não trazem calor. Raios solares não produzem calor no pico das montanhas. Uma lente divergente reduz o calor dos raios do sol. E aí a questão de comparação ou do que ele chama de graus. Há corpos inanimados com maior potencial para o calor e a chama, como o petróleo. As ervas verdes, quando abafadas, se aquecem. As coisas que apodrecem são quentes, mas a madeira podre que brilha à noite não é quente. Os animais são quentes, mas os insetos são mais frios. E aí a gente já começa a ser conduzido no sentido de exclusões, ou seja, o que é que o calor não é. Então, primeiro, pelos raios do sol exclui-se a natureza elementar. Pelo fogo comum e pelos fogos subterrâneos exclui-se a natureza celeste. Pela água fervente exclui-se a luz ou o fogo. E pelos raios da lua e de outras estrelas exclui-se a luz. E aí a gente chega em algumas conclusões. O que é que seria o calor pelo método indutivo na época que foi feita a análise por Bacon? A natureza do calor parece ser um movimento. Chama e líquidos aquecidos em constante movimento. Compressão extingue fogo, refreia o movimento. Corpos são destruídos pelo forte calor, mais uma vez o movimento. O calor é um movimento expansivo e para cima. Não é um movimento do corpo como um todo, mas de ida e volta de suas menores partículas. E é um movimento muito rápido. Bom, mas basta seguir esse exemplo que a gente percebe que o método de Bacon ele não é perfeito e apresenta alguns problemas. Exemplos: tabelas constituídas de fatos ao acaso, mistura de exemplos irrelevantes e não há regras para sugerir as naturezas. Bom, vamos colocar agora o que é que pensava o Galileu sobre método científico. Primeiro, a pesquisa científica é dividida em dois momentos, um momento analítico e um sintético. O momento analítico consiste na observação do fenômeno. É gerada a hipótese para tentar explicar o fenômeno. E no momento sintético começa a reprodução do fenômeno por meio da experimentação. Então a gente percebe que uma característica forte no pensamento científico do Galileu era a questão da experimentação. Comparado ao de Bacon, o método de Galileu tem um caráter mais experimental. Bacon baseia-se exclusivamente na observação, já Galileu usa experimentação ou reprodução do fenômeno. E outro grande pensador que de certa forma foi pioneiro na estruturação do método científico foi René Descartes. René Descartes ele ressaltava o contraste entre a matemática e a filosofia. E existe uma obra bem famosa dele que é o Discurso do Método. Então a gente coloca alguns aspectos importantes que é: a filosofia parte de hipóteses incertas e chega a conclusões incertas. Já a matemática parte de premissas resultando em uma série de verdades. Então o método de Descartes coloca um conjunto de regras, né?
Então, primeiro, regra da evidência, não tomar como verdadeiro algo que não se reconheça evidentemente. Regra da análise, dividir cada uma das dificuldades em tantas partes necessárias. Regra da síntese, ir do mais simples ao mais singelo. E regra da enumeração, realizar sempre enumerações tão cuidadosas e revisões tão gerais que se possa ter certeza de nada haver omitido. Então, se a gente fosse confrontar esses três métodos históricos, a gente pode dizer o seguinte: o método de Bacon fundamentava sua teoria na indução, Galileu focava na experimentação e Descartes se aproximava do rigor do método matemático dedutivo. Bom, mas saindo do contexto histórico, é importante que vocês estejam bem seguros sobre o que é um raciocínio indutivo, o que é um raciocínio dedutivo e o que é fazer ciência baseada em experimentação. Então vamos recapitular alguns conceitos. A hipótese é uma suposição de uma causa ou de uma lei destinada a explicar provisoriamente um fenômeno. A hipótese orienta o pesquisador levando na direção da causa provável ou da lei que ele procura. Uma coisa importante, não há regra para descobrir hipótese, muitas vezes é realmente um feeling do pesquisador e experiência. Outra questão importante, a experimentação consiste no conjunto de processos utilizados para verificar as hipóteses, então estabelece a relação de causa e efeito. Bom, e afinal, o que é indução e o que é dedução? Indução é a forma de raciocínio que chega a afirmar uma verdade universal a partir de verdades particulares. Vou trazer alguns exemplos. Exemplo 1. Se a gente colocar como verdades particulares ou exemplos de observações, o 4 é par, 14 é par, 24 é par, 34 é par. A gente chega à seguinte situação. Logo, todo número cujo algarismo das unidades é igual a 4 é um número par. Então, assim, a nossa definição de par, nesse caso, foi dada com base em observações de números que a gente sabe que é par, tá? Exemplo 2. Antônio, João, Paulo, Carlos são todos mortais. Ora, Antônio, João, Paulo e Carlos, etc., são homens. Logo, os homens são mortais. Então, a gente chegou agora na conclusão de que os homens são mortais porque a gente se baseou em exemplos de pessoas que a gente conhece que morreu. Então, se essas pessoas que eu listei são mortais, né, e elas são homens, logo a gente conclui que os homens são mortais, tá? Já a dedução é a argumentação que torna explícitas verdades particulares a partir de verdades universais. Exemplo 1. Todo número ímpar pode ser escrito como 2n mais 1 para qualquer n inteiro. Ora, n é ímpar, logo 3 pode ser escrito como 2n mais 1, onde n é igual a 1. Exemplo 2. Todos os animais respiram. Ora, o mosquito é um animal, logo o mosquito respira.